você com certeza já ouviu a história de Jó, não é mesmo? Que tal você ficar até o final desse vídeo comigo e nós juntos embarcarmos nessa incrível história? O que você acha disso? Vamos lá? Vem comigo! Opa, tudo bem? Aqui é o Rafael da Gospel Mais e hoje eu quero compartilhar com você uma história incrível, a história de Jó. A história de Jó ela se resume em duas discussões entre Deus e Satanás, as aflições de Jó e uma série de discussões e debates de Jó e seus amigos, tentando entender o sofrimento de Jó naquele momento. Jó, ele vivia numa época patriarca. Cronologicamente falando, a gente pode colocar ali entre Noé e Abraão. Ele era um homem muito rico, ele era um homem mais próspero da cidade que ele residia, né? Ele era um homem mais rico daquela cidade. Ele também era casado e ele possuía 10 filhos. Por Jó ser muito próspero, por Jó ter uma aliança muito fiel com Deus, o diabo ele realmente ficou inconformado com isso, né? Satanás ele fica inconformado quando nós estamos bem, quando nós vivemos bem. E simplesmente eu fico imaginando aqui como que Satanás abordou Deus naquele momento, né? Porque ele não estava satisfeito com a fidelidade de Jó, com a integridade de Jó, e simplesmente ele chega pro Senhor Deus. Eu fico imaginando que ele deve ter abordado Deus dessa forma: Deus, deixa eu te falar uma coisa, esse seu filho só é fiel a você porque você dá tudo para ele, porque ele é próspero, porque ele tem uma família linda, porque ele tem gados, ele tem as melhores condições, né? E é engraçado porque realmente ele tinha um padrão de vida alto, se nós pudéssemos trazer para o tempo de hoje. E aí Deus simplesmente vira para ele e fala bem assim: eu deixo você testar o coração do meu filho. Porque Deus sabia da fidelidade que Jó tinha, que Jó carregava com ele, e que Jó transparecia para as pessoas aquela verdadeira essência que ele tinha. E realmente a história de Jó a partir daí começou a ficar muito complicada, né? Nós que somos seres humanos, nós que temos sentimentos, então realmente eu fico imaginando o que Jó passou naquele momento, porque a partir daquele momento, do momento em que Deus deu a permissão para que ele pudesse, para que Satanás, o diabo, pudesse entrar na vida de Jó, realmente as coisas começaram a se desequilibrar. Então Jó ele perdeu sua família, Jó ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, Jó ele passou a ter problemas na sua saúde. As escrituras sagradas falam que a pele dele chegou um momento que a pele dele dava casca, que era coberta de pus. Então imagine nós hoje que valorizamos tanto, né, essa questão de vaidade, de andar arrumadinho, de estar ali sempre bonitinho. Quando nós vamos ao culto, nós queremos ali estar bonito para Deus. E naquele momento, Jó ele perdeu aquela essência. Jó ele perdeu tudo que ele tinha, mas uma coisa ele manteve: a integridade em servir ao nosso Senhor Deus e Pai. Por mais difícil que as coisas estivessem, por mais dificuldades que ele estivesse passando, imagine você perder tudo que você construiu com tanto suor, e você realmente saber que você não fez nada de errado, você era sempre fiel a Deus, você sempre orava, jejuava, lia a Bíblia, estava ali falando do amor de Deus para as pessoas, vivia realmente uma vida agradável aos olhos de Deus, e simplesmente as coisas começam a desandar. E era isso que Jó pensava. E se você ler as escrituras sagradas, você vai ver que ele começa a debater com seus amigos. E ele acaba se contrariando com seus amigos, porque os seus amigos acham que ele está passando aquilo porque ele era um homem pecador, porque ele tinha cometido alguma transgressão com Deus. Só que na verdade Jó ele não poderia mentir. Então ele simplesmente não poderia chegar e assumir uma situação que ele não tinha feito.
era a vontade dos amigos dele naquele momento. Porque os amigos dele falavam assim, eu fico imaginando que, né, como várias vezes acontece, a gente está numa situação difícil e a gente vai conversar com um amigo, com um líder, com o nosso pastor, e realmente ele simplesmente vira para você e fala, se arrependa. Só que naquele momento Jó não tinha nada do que se arrepender, porque Jó era um servo fiel e ele sabia da fidelidade dele, que ele não tinha cometido pecado e que ele não tinha cometido transgressão. E aí ele acaba se contrariando com aqueles amigos dele. Ele acaba se decepcionando, talvez, porque os amigos deles enxergaram para realmente o problema, aquilo que ele estava passando, e ao invés de ajudar, simplesmente eles acabaram decepcionando com palavras e com atitudes Jó naquele momento. E uma coisa interessante realmente que eu queria salientar aqui, uma coisa importante que eu queria ressaltar é que diante de tudo, diante de todas as dificuldades que Jó estava passando naquele momento, ele simplesmente permaneceu em Deus. Por mais que ele achasse que ele não merecia estar passando por aquilo, porque realmente Jó era um cara justo, e a palavra de Deus fala, os justos terão lugar de honra. E simplesmente ele tinha um lugar de honra, mas do nada, tudo foi por água abaixo. E eu imagino como ele se sentiu. Como Jó se sentiu. Quando você perde algo que você gosta, como você se sente? Então, o mais interessante dessa história, que eu posso ressaltar aqui, que eu posso deixar como algo que me moveu e que me tocou, e eu creio que vai tocar você também, é que realmente Jó, diante das dificuldades, ele permaneceu. Ele não desistiu. E é importante nós dizermos, e é importante nós entendermos que Jó ele foi fiel. Jó ele confiou em Deus. Jó ele simplesmente acreditou que aquilo que ele estava passando era realmente porque Deus queria. E realmente era Deus que queria, porque Deus queria testar a fidelidade do coração dele. E é engraçado dizer, porque Jó não sabia do trato que talvez Satanás e Deus ali havia feito, né? Talvez daquela imposição que Satanás colocou diante de Deus e Deus permitiu para que Deus pudesse conhecer o coração de Jó. E antes mesmo das situações acontecerem, Deus já sabia que Jó ia permanecer fiel. Porque quando nós entendemos o Deus que nós servimos, realmente nós permanecemos nos caminhos dele. E é interessante dizer que Jó no final, por ter mantido sua integridade e a sua fidelidade a Deus, ele recebeu suas bênçãos novamente. Ele foi mais abençoado por Deus. E Deus restituiu tudo aquilo que Jó havia perdido. Eu não sei o que você está passando, mas diante dessa situação que você está vivendo, você escolhe confiar em Deus? Se você gostou, comente aqui, curta nosso canal e inscreva-se. Até a próxima, espero vocês.